Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos estar em pé e abrirmos o livro na epístola escrita aos Hebreus, no capítulo de número 12, e nós vamos, com um pouco de esforço, nesta oportunidade, manusear o máximo possível este livro, porque trouxe um assunto para nós nesta oportunidade um pouco deixado aí meio esquecido, e hoje nós vamos dar uma relembrada nele. Em nome de Jesus, Hebreus capítulo 12. E desde já eu peço aos irmãos que mantenham a Bíblia aberta. É claro que nós estaremos dando uma circulada pelo texto sacro, mas, por favor, mantenha a sua Bíblia aí em mãos, porque esta é uma reunião onde reservou Deus para nós a oportunidade da gente saber para onde estamos indo. Talvez isto te interesse, saber para onde você vai, para onde você está caminhando, para que a gente não termine a caminhada e dizer, mas não foi para cá que eu vim, eu comprei passagem para outro lugar. Meu alvo era outro, meu fim não era aqui. Só quem pode nos afirmar isto é a palavra de Deus. Mas alguns assuntos da Bíblia, irmãos, nós temos procurado passar assim meio de raspão, porque eles são autênticos, nos falar ao nosso coração o que somos, aonde estamos, e não havendo uma mudança para onde vamos. E nem sempre a gente quer ouvir isto, especialmente quando muitos que estão à nossa volta, quando a palavra é descortinada, nós já temos um espelho da pessoa. Aí você diz assim, pastor, mas isso não é possível fazer esse julgamento. Pois se você olhar para a Bíblia, você não vai ter como fugir, porque a palavra de Deus estampa dizendo, é pelo fruto que se conhece a árvore. E o que são frutos? Vamos lá, Hebreus capítulo 12, que está escrito, vamos ler juntos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vamos ler de novo? Você vê que é um verso longo e que esclarece muita coisa. Vamos lá? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Meus queridos irmãos, eu trouxe a nós uma palavra um pouco diferente. Até que eu, terça-feira passada, pensei numa mensagem e me esforcei por ela, naquela assim, evangelística, que se o povo não der grito, o pregador é frio. Que se o povo não se agita, o expositor não tem unção. Eu quero dizer a vocês que o meu pedido é que vocês fiquem bem quietinhos, mas olhando para mim. E vamos juntos manusear a Bíblia Sagrada. Nosso desafio esta noite é voltarmos ao texto da Bíblia Sagrada e olharmos com toda certeza o que está dito pelo escritor da Epístola aos Hebreus sobre a ameaça
que rodeia bem de perto a vida de todo crente. Que ameaça é essa? A presente oportunidade de qualquer dos crentes, por consequência de uma natureza adquirida no Éden, pecar. Para alguns crentes, crente não peca. Eu queria te ajudar nesta noite a sair deste equívoco e deste engano, porquanto não há um vivente na terra, não há sequer um vivente debaixo do sol, em cima da terra, e dos que já foram para a eternidade, que possa sustentar algo contrário que está expresso na palavra. Todos pecaram. O problema é como este fato é universal e massivo, se tornou algo muito popular. É bem recebido em casa, não estranha muito não. Até na igreja, as pessoas ultimamente têm conseguido tomar assento, participar um longo período da vida, convivendo com este mal chamado pecado, que incomodou o coração de Deus, que vendo o homem em pecado, tomou as providências mais imediatas possível para retirar o homem desse estado miserável de pecador, no pecado, para arrancá-lo das trevas e colocá-lo em sua maravilhosa luz, dando-lhe a oportunidade de viver livre das amarras do pecado. É lastimável que poucos de nós, quem sabe uma minoria bem insignificante, entenda o que isto é. Porque quando a gente vai falar sobre isso, a gente está preocupado na etimologia. A gente quer falar para a igreja sobre a origem disto. E o que Deus está querendo tratar é com o que está dentro de mim e dentro de você agora. O que ficou lá para o século passado não interessa mais. Interessa agora, porque do agora depende o meu amanhã. Do momento que eu estou vivendo hoje, depende o meu daqui a pouco. O que ficou, ficou. Se bem vivido, glória a Deus. Se mal vivido, misericórdia. Mas que ficou, ficou. Não tem jeito mais de rever. Daí, a grande preocupação. O capítulo 12, o verso 1, que nós lemos, fala da necessidade de todo crente, toda pessoa que quer ser crente de verdade. Irmãos, eu disse, toda pessoa que aceita Jesus para ser crente, ele não pode ser enganado por igreja, pregador, expositor, conselheiro, visitador, não pode ser enganado. Porque aquele que engana vai junto, de repente aquele que foi enganado é capaz de ir e o que enganou fica. Como assim, pastor? É falar uma meia-verdade para tentar manter a amizade. Fala uma meia-verdade para tentar manter a amizade, a boa convivência, o politicamente, aquele negócio socialmente correto. Acaba com essa miséria. O evangelista Mateus, nós chegaremos lá daqui a pouco, vai trazer para mim e para você uma explicação do Senhor Jesus Cristo que deve satisfazer eu e você, porque se a gente não satisfazer as nossas ansiedades com Jesus, com mais ninguém. Com mais ninguém. Quando o escritor aos Hebreus diz, deixemos, é porque toda pessoa que aceita Cristo tem que deixar alguma coisa, irmãos. Todos os que aceitam a Cristo precisam saber que ele vai ter que deixar alguma coisa. E eu vou ter que consertar o que eu estou dizendo aqui. Tem que deixar tudo. Porque foi isso que fizeram os discípulos do mestre. Deixaram tudo e começaram a seguir o mestre. Esse negócio de deixar só um pouco vai dar. Aí no mundo diz assim, com os burros na água. Vai dar com a cara na parede.
Vai dar gente com a mão na cabeça gritando: aquele pastor covarde me enganou. Aquela igreja sem critérios me reuniu só para pegar o meu dinheiro, meu dízimo. Tinha vontade de me ver sentando num banco para lotar o auditório, mas não teve coragem de me falar a verdade, que do jeito que eu estava vivendo eu não ia chegar no céu, eu ia no meio do caminho ser deixado para trás, porque a Bíblia Sagrada diz que o Senhor vem buscar aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e que não se mistura com essas ofertas mesquinhas que esse mundo está pendurando nas orelhas, no nariz, nos lábios, no rosto, no corpo daqueles que ainda estão dizendo que são templo e morada do Espírito Santo. Ou tira para continuar dizendo, ou você não adianta continuar dizendo, porque não é. Duas coisas estão para acontecer. Deus vai fazer alguma coisa extraordinária no nosso meio, não sei o tamanho. E não sei de que forma, mas que vai fazer, vai, porque Deus não está consentindo mais. Esta foi uma noite muito amarga para mim. Foi uma noite difícil para mim. Deus vai fazer alguma coisa para que os brincalhões aprendam a respeitar só o que já sabe. Não precisa mais nada, só o que você já sabe. Quando você vai a determinado lugar, você já sabe que Deus não aceita você ali. Quando você está fazendo determinado, você já sabe que o Senhor não consente com aquilo. É só você exercer o que já sabe. Mais nada. Você não precisa saber mais nada para chegar no céu. O que você já sabe te leva até o céu. O que você já sabe te leva até o céu. E é tudo isso que a gente quer. Nós não estamos lá trabalhando para ter uma igreja formada na intelectualidade, com as informações da ciência. Não, nós não estamos preocupados. Eu não estou preocupado com o que pensavam gnósticos. Eu não estou preocupado com o que pensa aquele ou aquele outro. Não, eu estou preocupado com o que pensa o Espírito Santo a meu respeito. Isso eu estou preocupado com o que o Espírito Santo está pensando de mim. Como eu posso estar sustentando que está a minha corrida? Como eu estou correndo? O mundo de hoje, irmãos, é um mundo muito cruel. Cruel. Ele prepara as mais lindas e belas cenas aos olhos, que ninguém pode ser ignorante disso, para arrastar crentes que já viram o céu por lá de dentro. Para arrebatar crentes que já viram o céu pelo lado de dentro. E Paulo diz: quando eu estive lá, eu vi coisas que ao mortal não é digno falar, não se pode comentar. E você que é salvo, você que já lavou a sua vida no sangue de Cristo, você que já deixou a palavra trabalhar no seu coração, na sua vida, você que já até foi batizado com o Espírito Santo, tem que arrumar um jeito de dar um testemunho melhor do Evangelho. Tem que arrumar um jeito de dar um testemunho melhor do Evangelho, porque sabe o que está acontecendo? Tem muita gente escandalizando o Evangelho, impedindo os outros de aceitar a Cristo. E isso é uma lamentação bíblica daqueles que são tropeço. Porque seu testemunho não oferece firmeza no Evangelho. Testifica contra as verdades que a igreja prega. O pecado nos rodeia, nos assedia. E no verso 2, a epístola diz, escrevendo, que essa só se consegue correr esta carreira com condições de deixando para trás o que não serve para levar junto, quem olha para Jesus. Olhando para Jesus. Quem olha para Jesus, queridos, segura lá. Quem olha para Jesus, os meninos não vai jogar bola, porque ele está olhando para Jesus. Tá? As irmãs põem a roupa no tamanho certo. Tá? Veste a roupa do crente que se congrega nesta igreja e larga de ser sem respeito à palavra de Deus. E anda entubada pela rua da cidade. O que outras quaisquer não aceitam, usam as irmãs para com isso. Jesus está se cansando de suportar. Tem gente que acha que Deus não se cansa, pois o profeta disse que ele cansa. Eu me cansei de tolerar vocês. Que história é essa, irmão? Você é membro da igreja, irmã, e agora é da Assembleia de Deus, até quer cantar no coral, quer participar dos eventos da igreja, mas quando sai da porta para fora já está com
trajezinho diferente, porque para a corrida que a irmã está fazendo não é para cima, não é para lá. É para o Deus do corpo, o Deus da beleza, o Deus humanista. Não é o Deus da saúde, não. Porque se fosse da saúde, você estava aqui orando. Mas você trocou. Você agora, a tua oração agora é na academia. Na academia. Dá para suportar isso? Você vai querer que eu seja pastor ainda? E deixar você fazendo o que acha que tem direito? E na hora do arrebatamento você fica aí na academia fazendo suas caminhadas? E eu estou indo, e você acredita que isso vai dar certo? Eu estou indo e você fica? Não vai dar certo nunca. Você tem que aguentar a verdade que eu estou lhe anunciando. Por favor, deixa, por favor. Está dizendo, deixa o pecado. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz que é bem-aventurado a pessoa que não anda no caminho dos ímpios. Quantas vezes você já ouviu falar isso? Quem não quer ser bem-aventurado pode andar por qualquer caminho. Mas quem quer ser bem-aventurado anda pelo caminho alto e sublime. Alto e sublime. O caminho que não confunde, que não tem mistura, que não tem dificuldade, ele é único, exclusivo. Ninguém precisa perguntar se pode, se não pode, porque se você está no caminho é porque está direitinho. É só continuar, não tem dificuldade. Mas quando a gente está olhando ao redor da gente, como estão vivendo as outras pessoas, é porque o caminho por onde eu caminho não está sendo para preencher a satisfação da minha alma, porque os meus olhos e o meu egoísmo estão me falando mais forte. Mas olhando para Jesus dá certo. Para isso, irmãos, nós precisamos reconhecer, primeiro, que o pecado tem um alastramento universal. Universal. Ele não escolhe cor, condição financeira, universal. Tem jeito. E lendo o que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 3, que nós estamos precisando renovar essas informações, que a gente já sabe, mas está precisando renovar isso depressa, porque a gente fica vendo muita gente brincar e, naturalmente, somos convidados a brincar também. Mas aqui é para levar a sério, queridos. Capítulo 3, verso 23, leiamos juntos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é uma sentença universal. Ninguém escapa disto. No capítulo 5 do mesmo livro, o verso 12 está escrito. Capítulo 5, o verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não se esqueça, o pecado é universal, não tem casta privilegiada para isentar-se dos seus efeitos. O único remédio contra o pecado na vida da humanidade chama-se Jesus Cristo, o Calvário, o sangue do Cordeiro e mais nada. Não tem outro remédio. Segundo aspecto do pecado que eu e você precisamos manter vivo é que ele produz efeitos gravíssimos na vida de seus praticantes. Primeiro, ele gera inimizade contra Deus. O pecado gera inimizade contra Deus. Olha para mim aqui, isso não é muito bom, mas nós estamos numa hora de ensino. O pecado gera inimizade contra Deus. Toda pessoa que se deixa levar pela prática cotidiana do pecado, ele é inimigo de Deus. Diga para mim, diga comigo assim, vamos repetir para a gente não esquecer disso. O pecado gera inimizade de seu praticante para com Deus.
todo pecador, praticante, reincidente, incentivado pelo pecado, tem prazer em pecar, não se dá conta dos conselhos, não atenta à orientação, ele faz porque dá na cabeça, eu vivo do meu jeito, eu quero porque faço assim, eu sou livre para fazer. Ele é um ser autônomo para ser inimigo de Deus. Você já sabe que não vai dar certo. Você já sabe que não vai dar certo. Romanos capítulo 8, verso de número 7. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele dá luz ao que representa estar na carne. Quem vive nos efeitos e impulsos dos sentimentos das cobiças da carne é arrastado para todo tipo de prática que ofende a Deus. Porque Deus quer que nós vivamos no corpo santificado, para que nele glorifiquemos ao Senhor. Na morte não, é no corpo. E quando esse corpo é entregue a fazer aquilo que ofende a Deus, naturalmente Deus não é glorificado. Deus é desonrado por aquela pessoa que está se passando por verdadeiro quando é mentirosa. É um praticante mentiroso, que está torcendo o entendimento daqueles que são menos esclarecidos para dizer que é, quando ele não é. Segundo efeito horrível de gravidade que gera aborrecimento aos irmãos. O pecado, toda pessoa que vive desordenadamente, quando ele bota o pé na congregação, tem crente que já se aborrece. Meu Deus, por que esse irmão não arruma a vida? Jesus, tem misericórdia, essa irmã vai continuar assim até quando? Jesus, põe a tua mão. Aborrece. Aborrece. Quando te vê você passar mal vestido, hoje a política da transparência alcançou todos os lugares. Transparência. Agora é transparência até no vestir. Pensa que Deus está contente? Provocando uma lascívia desordenada num mundo incentivado pela eletricidade dos hormônios. Você incentivando centenas pelo mundo afora, inclusive a começar daqui, famílias que não estão suportando os laços do matrimônio por esta chaga chamada pecado, que não é expulso do nosso meio. Vai a fundo saber por que esse casamento está se destruindo, por que esse lar não está suportando, porque os laços do matrimônio aí são tão fracos. Vai lá. Pelo menos 2 pecados autênticos. Primeiro, não há arrependimento. Segundo, não há confissão. Quer se manter na vaidade do orgulho, passando-se por alguém que não é. Mas Deus, nesta noite, quer que a gente tenha consciência dos efeitos maléficos do pecado e acabe com isso. Primeira epístola que João escreve no capítulo de número 2, o verso de número 9. Não dá para você dar glória a Deus de jeito nenhum. E eu sei que não dá mesmo não, porque isso aqui está me amargando. Na primeira epístola, no capítulo 2, o verso 9. Já encontrou? Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Dá para sair daí? Mas, pastor, eu não aborreço ninguém. Nunca falei mal de ninguém. Não é só falando. O pecado age em nós de 2 grandes vertentes terríveis. Por atos e atitudes. Atos e atitudes. Silenciosamente, ele vem. Sorrateiramente se estabelece. E a gente vai vivendo e vai administrando
e pessoas vão se afastando da gente, a gente vai perdendo a família, vai perdendo filhos, vai perdendo esposo, vai perdendo esposa, vai perdendo irmãos, vai perdendo a graça, já perdeu a comunhão, não tem mais esperança, vai perdendo tudo e não se dá conta que está precisando tomar uma decisão. E arrumar a vida, porque o pecado está destroçando. Eu lhe ajudo. Nem todo mal é pecado. Mas deixa eu lhe dizer, todo pecado gera mal insuportável. Nem todo mal é pecado. Coisas que acontecem, nem tudo que acontece é pecado. Mas tem uma coisa, todo pecado gera um mal desastroso que só o sangue de Cristo repara quando o seu praticante se arrepende de coração e confessa. E deixa. Vê no capítulo 3, o verso 15. Mesmo livro. 3, verso 15. Qualquer que aborrece a seu irmão é... Vamos lá. Qualquer que aborrece a seu irmão é... E o que mais? Para frente. O que o pecado gera, as gravidades que o pecado deixa no caminho por onde ele tem liberdade de trafegar. Terceiro, altera o sistema racional e emocional. Quando o pecado chega e acha lugar para ficar, ele chega, até prejudica a pessoa, ele se aloja por aí, mas o camarada esperneia, sente ódio, tem vergonha, se acanha, dá um jeito, sai fora, escapa. Mas não, sabe, todo mundo faz. Fazer o quê, né? A gente é fraco mesmo. Como pode ter gente assim, irmão, para negociar com o diabo tão baratinho, por tão pouca coisa? Quando Deus oferece Jesus para derramar o seu sangue puro, aí depois o crente que já foi alcançado, negocia com o capeta, resto, basculho, imundícias, profanações para a sua própria pessoa. Altera. O evangelista Lucas, no capítulo 15, testifica que aquele menino lá do papai fazendeiro que foi embora, ele só foi embora porque ficou doido. Sentiu nojo da casa. Sentiu náuseas da cozinha da mamãe. Não aguentava mais ver o conselho daquela velha chata. Não, saturou a casa, se tornou um ambiente indesejável. Não estou cansado disso aqui. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia café com pão, todo dia almoço, feijão com arroz, todo dia a janta, sopa de feijão aí com não sei mais o quê, e no outro dia de manhã café com pão de novo. Isso não vai mudar, não, eu vou andar, eu vou para o mundo me oferece coisas boas, vai. O pai insistiu para mim, falou, é depressa, vem logo, eu quero ir embora hoje. Tenho direito, eu quero minha parte. Vamos lá. O pai entregou. E ele foi, vocês conhecem o texto. O fim dele foi desejar comer o que porco comia. E que abençoado momento na vida daquele rapaz. Oxalá Deus permita na vida de todos os que se distanciam da presença de Deus para abraçar pecados. Que lhe ofereça como negativa a chance de comer um prato de lavagem. Que abençoada oportunidade. Porque quando ele se viu nesse estado, ele caiu em si e disse, o juiz voltou. Porque toda pessoa que deixa os bancos da igreja, que deixa de ouvir a palavra, que deixa de obedecer os conselhos da palavra de Deus, que deixa de acompanhar a vida cristã, que deixa de disciplinar o seu corpo para agradar a Deus e preencher os princípios adotados pela igreja, de testemunho de vida cristã, ele está apostando num prato de lavagem. E eu fico com dificuldade, mas sou obrigado a dizer, quem come lavagem não é boa gente, não. Tá? Cuida por aí, porque daqui a pouco sobra para a gente esse tipo de apetite. Por favor, nós temos coisa melhor. Nós temos trigo, farinha pura, fina. Nós temos farinha pura, puríssima. Nós temos mel, tirado da rocha. Nós temos água cristalina. Não há porquê, irmãos, demandarmos esta pobreza.
Quarto, produz morte espiritual. Efésios 2:1. O pecado, por onde ele passa, essa trágica situação, se ele encontrou qualquer chance de realizar o seu propósito, ele deixa para trás um rastro de morte. Efésios capítulo 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos. Nosso estado era de morto. E a nossa morte era causada por quê? Pelas ofensas que o pecado havia causado. Agora, queridos, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Gálatas: olha, eu estou impressionado com vocês. Vocês começaram pelo Espírito, estão terminando pela carne. Começaram muito bem, estão terminando péssimo. Deus espera que o nosso fim seja melhor que o começo. Deus espera que o nosso fim seja melhor que o começo, para a gente desfrutar do tempo que aqui servimos a Deus. Quinto, o pecado por onde passa agride as pessoas, forçando-as a transgredir e desobedecer. Por onde o pecado passa, ele instiga a pessoa. Isso foi o que ele fez na boca da serpente lá no Éden. Como é que é o negócio dessa fruta aí, dessa árvore aí? Ainda tem crente hoje que ainda está perguntando que árvore é essa. Se o irmão procurar saber quem o irmão era, bem melhor. Se preocupe com uma árvore, se preocupe com a mensagem que o Senhor deu. Era uma árvore, eram frutos e era um sentido de obediência, de submissão a regras de vida. Mas o homem nunca conseguiu se submeter a regras dadas por Deus. Nós estamos aqui, sabe por quê, irmão? Porque você é obedientezinho, né? Talvez você pense isso de mim. Você acha que é e pensa isso de mim. Eu quero te dar um aviso. Você está aqui porque Deus é misericordioso para comigo e contigo. Por isso que a gente está aqui. Porque basta os nossos pecados de hoje. De hoje. Quanto tempo você passou durante esse dia todinho que você não deu nenhum glória a Deus? Você foi para casa, foi trabalhar, veio de casa, trabalhou o dia inteiro, cansou, produziu bastante, está estafado, não sei o quê. Mas durante toda essa fadiga, você não deu um glória a Deus. Senhor, quero te louvar pela vida. Estás me dando vida num calor terrível desse de 40, não sei quantos graus de hoje, e ainda não me fizesse estourar os pulmões nem o coração. Obrigado, Jesus. Quantas vezes você fez isso hoje durante o dia? A minha e a tua vida foi dada para dar glória a Deus. E a gente está buscando é a grana. Só o de hoje. Hebreus capítulo 2 e verso 2. Hebreus capítulo 2 e verso 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência, por onde o pecado passa, isso aqui é natural. Por onde ele passa, deixa esse rastro para trás. Olha. Transgressão e desobediência. E o efeito vem em seguida. Tudo isso recebe uma justa compensação, retribuição, pagamento. Nenhum de nós temos ignorância do porte, modelo e tipo de vida que temos obrigação de viver para continuar aqui participando da Santa Ceia. Todos nós que fomos batizados sabemos disso. E eu faço um convite a esses irmãos. Vamos mudar? Vamos chegar mais perto do Senhor? Se a gente fizer isso, a gente vai deixar coisas que o mundo está oferecendo, mas vai receber bênçãos que estamos perdendo. Eu vou repetir. Se nós fizermos isto, nós vamos deixar ofertas que o mundo está fazendo, mas vamos receber bênçãos que estamos perdendo.
Porque a Bíblia diz que Deus é fiel, Deus é justo. Se você deixar o que o mundo te oferece para te causar esses males, você se aproxima de Deus e vai receber as bênçãos que Ele tem para aqueles que servem Ele com sinceridade. Ainda, o sexto passo que Ele dá na vida daqueles que praticam, que se deixam levar pelo pecado, a sexta gravidade é, Efésios 2:3, tornar o seu praticante filhos da ira. Tornar o seu praticante filhos da ira. Efésios capítulo 2, verso 3. Entre os quais, deixa eu ler o verso anterior. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que? Noutro tempo andastes. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Entre os quais todos nós antes, ou também antes andávamos. Nós também estivemos por lá. E oxalá já tenhamos saído. Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos atos e atitudes, fazendo os desejos da carne e dos pensamentos. Quando Paulo diz que nós temos uma obrigação de estarmos santificados por inteiro, todo o nosso espírito, alma e corpo devem plenamente, irmãos, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem diz, plenamente. O que é uma coisa plena? Completa. O que mais? Me ajuda aí, porque tem muita gente que precisa saber. Plenamente guardados. O que é uma coisa plenamente guardada? É que não fica nenhum pedaço para trás, não tem resquício nenhum. É entrega total, é dependência absoluta, é rendição completa. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da... O que tem de gente preocupado, que já orei, Deus não responde. Tem alguns deles que estão com uma ordenança clarinha da Bíblia, porque quando marido e mulher brigam, pode orar até rachar a terra, porque no céu não chega nada. Sim ou não? Se você tem encrenca debaixo do teu telhado, arruma a vida com a família primeiro, põe Deus no caminho desse acerto e vai para o pó, porque o Senhor pode te honrar e a coisa melhora, e aí você fala duas palavras, antes de você falar a terceira, Deus já se apresenta para dizer, como é que a gente vai resolver? Estou aqui, vamos lá. Agora, a guerra está armada, não se vê, não se conversa. Cada um faz o que quer, vai um para um lado, outro para o outro. E quer que Deus atenda a este capricho de atividade, de atos e atitudes. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus não responde. Eu e você já estamos avisados. Quer continuar sendo ouvido por Deus? Cuida da tua casa primeiro. Perdeu o controle da casa, o céu é de bronze. E o pecado por onde passa, deixa, filhos sobre os quais Deus está irado. E um Deus irado, o sangue de Cristo. Reconhecendo também, terceiro, o caráter absoluto do pecado. E eu retomo. Caráter absoluto do pecado como pecado. Agora deixa eu lhe dizer. Quando o pecador não se arrepende, ele é absoluto. Põe ele no inferno, querendo ele ou não. Leva ele para as trevas, querendo ele ou não. Porque Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 6, o verso 23. Quem é o crente que se levanta de Bíblia fechada e cita o verso? Não, para aí. Quem é o crente aqui que Bíblia fechada se levanta e cita o verso? Está vendo por que a gente está passando crise? Agora abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Romanos 6, 23. Abra a Bíblia.
Porque dizer isso a gente não sabe. E quando a gente não sabe a palavra, tropeça nela. Que tem de gente navegando, que tem de gente mandando mensagem, recebendo mensagem, mas meia hora para a Bíblia é demais, é uma eternidade. Já abriu? O que está escrito aí? O que está escrito aí, querido? Porque o salário do pecado precisa mais ou já chega? Você quer mais? Não tem jeito. O pagamento que o pecado dá para o seu praticante é matá-lo. E deixa eu lhe dizer, o que é triste é que o pecado nem sempre tem pressa. Ele esmaga aos pouquinhos. Primeiro ele tem prazer de ver sofrer bastante. E graças a Deus que ele tem essa negligência em matar seus praticantes depressa. Porque enquanto isso tem crente orando, Jesus tem misericórdia. Enquanto isso tem círculo de oração orando daqui às 2 horas de calor infernal, numa sala sem ar-condicionado, mas está ali molhando, com toalha secando a cabeça, orando por mim, por você. Que podia também estar aqui, mas está em casa. Numa boa. E esperando que Deus vai me mandar uma resposta. Se chegar, pode ter certeza. Foi aqui desse porão. Foi aqui desse porão que Deus se incomodou pelas lágrimas de alguns que estão saindo de casa 2 horas da tarde, num sol de 40 graus, vem a pé para o templo, vem dobrar aqui 1 hora de joelho no chão, clamar pela igreja, clamar por minha vida, clamar pela tua família, clamar pela cidade, clamar pelas autoridades, e às vezes se esquece até de orar por si mesmo, porque tem compromisso com Deus. O caráter do pecado é absoluto, ele não tem misericórdia de seu praticante. Mateus 12, 30. Mateus 12, 30. Esse você também já sabe, bem memorizado, não sabe não? Sabe não? Então vamos ler. O que está escrito? Vamos desenrolar essa nossa língua aí. Vamos lá. Vamos ver. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Nem preciso te dizer muita coisa, né? Já chega. É desse jeito que o Senhor Deus trata com os pecadores. E é desta forma que acabamos de ver que o pecado trata com seus praticantes. Como tratar este relacionamento indesejável do crente e o pecado? Já se preocupou isso? Pastor, se crente peca, como é que a gente trata isso? Bom, primeiro você precisa saber que crente peca. Vamos lá. 1 João capítulo 1 e verso 8. Primeira epístola que João escreve. Capítulo 1, verso 8. Tem tantos crentes que acham que crente não peca. Agora, pronto, ele aceitou Jesus, agora ele é o tal na cidade. Leia isso aí para o irmão saber que o irmão também peca e tem que estar pedindo perdão toda hora, todo instante. Jesus, tem misericórdia de mim. Tá? Aquilo que eu fiz hoje, que não te agradou, não vou repetir amanhã, em nome de Jesus. Agora, hoje, não, eu não aguento, eu tomei uma cerveja hoje, amanhã toma outra. Irmão, você já é um cachaceiro, você não tem nem falar com Deus, para com isso. Não, toma uma hoje, toma outra amanhã, toma outra. Não, para aí, irmão, para. Não, pastor, mas é cerveja. Não, você é pinguça, querido. Para com isso, irmão. Para com isso, irmão, antes que Deus vai tratar contigo. Ele limpa a tua geladeira. Aí aquela geladeira que você guarda cerveja, aí você não vai guardar mais salame, não vai guardar. Ah, pastor, mas também a gente vem na igreja para ser amaldiçoado? Nunca, eu estou te avisando. Tira o que não convém, que Deus vai encher de suprimento saudável para você e para a tua família. É o que Deus quer e sabe fazer, irmão. Eu não estou querendo que Deus limpe a tua geladeira e não deixe mais que você coloque lá dentro. Agora, se você mantém essa coisinha guardada por lá, vai dar problema. Vai dar problema, querido. Não insista. Mais uma vez Deus está te avisando, já te avisou faz outras vezes. O que está escrito aí? Se dissermos que não temos pecado,
enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Quem fica alegre com esse versículo? Sangue de Jesus. Mas é uma verdade, se não fosse, não estava escrito aqui. E veja a natureza do capítulo que João escreve, tratando com cuidado, filhinhos, olha, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Amém. Se tivesse ponto final ali, irmão, a coisa para nós era um pouco mais acertada. Aí o negócio era fechado mesmo, viu? Aí a coisa ia pegar, tá? Você está com a sua Bíblia aberta? Tá? Olha lá. Se dissermos que não pecamos, ou que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Amém. Então está tudo perdido? De jeito nenhum. Por quê? Olha o verso seguinte. Se dissermos, mas também se confessarmos, olha lá o que está no verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deixa eu lhe dizer uma coisa, bem rapidinho, não é muito interessante, nem tem muito sentido, mas é claro. O pecado que aconteceu no Éden é tratado na Bíblia como o pecado. Um único. E aí você já sabe. Um único que sentenciou a humanidade por todos os tempos. Foi só um pecado praticado no Éden. Não teve chance para dois. No primeiro, Deus já para fora. É assim que está escrito ou não? Ou está diferente? Não, filhinho, vocês não deviam ter comido, não. Vocês, por que não falaram comigo? Se vocês tivessem me pedido um conselho. Não, eu disse que não era para comer, perdão, não era para tocar, perdão, não era para comer. Não. Vocês comeram? Comeram. Fora do jardim. Isso aqui é casa de pessoas obedientes. Vocês falharam. Vai para fora. Como Deus é a inteligência, vou botar aqui uma espada voando sozinho, que eles vão ficar com medo de se cortar nessa espada. Não tinha anjo com espada correndo em redor do jardim, não tinha? Tinha? Tinha não. Era uma espada. Deus, a espada, você vai ficar aqui 24 horas. Enquanto não se consertar, aqui não põe o pé mais. Sim ou não? Agora mudou o tempo, queridos. Graças que mudou o tempo. Senão a espada estava na porta da igreja. Era na porta de trás, era na porta do lado, era na porta da frente, era aqui no altar, era lá no coral, era lá na orquestra, e espada para cá, espada para lá, e crente baixa a cabeça, e outro levanta a perna, e hoje um obreiro estava contando uma piada, viu? Uma piada triste. Vai levando a Santa Ceia, aí à medida que vai chegando a bandeja, puxa a roupa, encosta assim, puxa para baixo. E tem coragem de estender a mão e pegar o cálice? Tem coragem de estender a mão e pegar o cálice? Está aí metida aí, escondida atrás dos bancos, mas quando o diácono chega com a bandeja, que ele chega aí para lhe servir, aí primeiro, antes de pegar o cálice, tem que puxar a roupa? Será que não é tempo da gente criar juízo? E eu vou dizer mais uma coisinha muito difícil, você sabe que não é meu hábito, nunca tomei tal liberdade, mas agora já fiquei velho e posso falar. O que está faltando? O que está faltando? Quem tem coragem de falar para me ajudar? Vergonha. Faltando vergonha, querido. Por que só quando o obreiro diácono chega que você acha e vê que está sem roupa? Por que isso, irmão? Será que Deus não estava olhando para ti, não? Está meio fechado o negócio hoje, né? Arrancar um glória a Deus daqui a pouco aqui não vai ser fácil. Mas Deus está tratando comigo e contigo, porque esse negócio tem que mudar. Nossa igreja não foi para ser aquela que exercita o evangelho. A gente está vindo aqui para escutar e volta do mesmo jeito? Frequentar uma igreja onde o que nos chama a atenção é o evangelho alternativo ou é o evangelho da precisão? Aquele evangelho que quando, meu Deus, pega abre lá o smartphone, naqueles filmes pornográficos, estoura na mão. Explode, puf, quando você está lá navegando para ver aquelas porcaria nojenta. Deixa eu dar um aviso. Irmão Valdemar,
Tenho notícia que isso acontece na cozinha, tá? Por favor, me indique quem para tirar de lá. Nós não queremos comer comida nojenta. Cozinheiro lá dentro da cozinha com o telefonezinho mostrando por outro lá, cena de sexo no telefone. Tá? É tempo desta cara antes que Cristo venha. A gente arrumar o interior, porque do lado de fora está com muito defeito. Agora quem está na cozinha fica meio de apuro, né? Fica não, irmão, você não faz? Dê glória a Deus, graças a Deus não é comigo. E quem faz, corrija isso. Quebra esse telefone, compra um daquele que só faz uma chamadinha por misericórdia. Não use essa arma que é contra a tua salvação. E o pior, o pecado tem duas lástimas e atrapalha o praticante pela culpa e o assistente pela corrupção. Você entendeu? O pecado tem duas fontes. O praticante pela culpa de pecar e atinge o próximo pela corrupção dos efeitos que ele gera. Não se contenta estar colocando diante dos seus olhos o que não presta, ainda chama um companheiro que não tem coragem para dizer, meu irmão, me dá esse aparelho aqui que eu vou pegar aquele pau de socar alho ali e vou quebrar essa coisa. E eu tenho um aviso para os poucos jovens que estão aqui esta noite. Por isso vocês estão tendo que me aguentar um pouquinho no culto de Santa Ceia, tá? Para os poucos jovens que estão aqui esta noite, parabéns que vocês estão aqui. Mas, por favor, não aceite que na hora do culto esta quantidade de telefone esteja funcionando aqui em cima. Que eu já tenho uma neta que sabe violar senha. A gente entra no teu telefone e vai saber o que você anda vendo aqui na hora do culto. Será que não dá para a gente temer a Deus? Aqui dentro, eu me pergunto, e lá fora? Então, jovens, vocês que estão aqui, por favor, cuidado que toda transgressão e desobediência recebeu a sua justa retribuição. Das mãos do Senhor não se escapa. Não adianta querer florear, enfeitar e achar que fica legal. Aconteceu, mão na cabeça, desespero, não adianta isso. O que faz, pastor? Confessa, deixa, se arrepende, e o Senhor recebe. Pronto, mas não insista nesta coisa que não presta, por favor. Se dissermos que não temos pecado, então temos, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo. O sangue de Jesus nos purifica de todo. Quando eu tenho consciência dele e quando eu estou de acordo que ele não serve, que eu tenho que deixá-lo, o sangue de Jesus atua. 1 João 2:1 diz assim, bom, isso nós já lemos, e João escreve dizendo, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não pequeis. Mas aí ele diz, se alguém pecar, o pecado na vida do crente não deve ser alguma coisa constante, é uma eventualidade. É alguma coisa que nos surpreendeu, surgiu de súbito. O pecado não pode ser alguma coisa que almoça comigo, janta comigo, toma banho comigo, vai para a cama comigo, se acorda comigo, vai para os meus... Não, o pecado não pode ser, não pode ter uma amizade comigo, porque se eu tenho amizade com o pecado, eu sou inimigo de Deus. Não, ele pode de vez em quando me dar um golpezinho por aí, mas eu já chego logo, Jesus, esse caminho não presta, eu não quero para mim, lava-me pelo poder do teu sangue, me ajuda. O salmista disse que o Senhor sabe que eu e você somos pó. Se ele não soubesse, era um perigo danado. Mas ele sabe. Pelo menos 3 causas que levam um crente a pecar. Qualquer deles. O pecado, irmão, o pecado namora mocinha de 13, 14, 15 anos, namora vovó de 90 anos, namora pastor que profetiza todo o culto, namora diácono que está com a vida escangalhada. O pecado não... Meu irmão, ele não tem gosto. O pecado não tem gosto, não. Não. O pecado não tem gosto. Jesus tem. Ele pega aquela traia velha e faz uma novinha para ele. Para mim, eu só quero coisa nova.
aquela pessoa toda acabada, destroçada pelo pecado, ele fazia: eu faço nascer de novo, e para minha glória é algo especial. Agora o pecado não. O pecado ele destroça com o camarada, e quanto pior fica, ele fica mais feliz. Mas o que leva, pastor, um crente a pecar? Romanos 8, 21 e 25. (21 a 25). Na esperança de que também a vida, a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Por quê? Em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém espera, porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência, o esperamos, ou esperará. A natureza desta causa é a natureza pecaminosa que nasce com todos os que vêm à vida. Traz por Adão a natureza pecaminosa. E ela vai viver comigo até o dia do arrebatamento ou a minha partida. E aí, pastor, então a gente corre um risco muito grande. Corre mesmo. Mas a natureza pecaminosa não tem liberdade de dominar sobre a minha salvação. Porquanto Paulo escreveu: não reine o pecado em vossos corpos mortais. Não domine. Não, já não domina. Já não tem domínio. O pecado está aí, rodeia, insiste, bate na porta, quer e ameaça, mas você resiste segundo o que Tiago escreve. E ele vai embora. A natureza, por que o crente peca? Por causa da sua natureza pecaminosa. 1 João 2, 15 a 17. Para o irmão que está anotando e para aquele que tem uma Bíblia e lê depressa. Por que o crente é levado a pecar? Porque ele está no mundo. E o mundo jaz no maligno. Aonde você vai, o diabo está ali. Não se arrepia, não. Que Jesus também está ali. Pouca gente sabe disso. Que aonde você vai, o diabo está ali para te atentar. Ele, como personagem, não, mas ele tem demônios, espíritos, para ir lá, para te perturbar, para te ameaçar, para te fazer cair, para te fazer estender as mãos àquilo que não deve. Está ali. Por que isso? Porque você vive num sistema que tem como governador Satanás. E nós, para vivermos ileso deste mal aqui, somente com a cobertura do sangue de Jesus Cristo na nossa vida, que é a autoridade que o diabo respeita. Quem de vocês já teve experiência de chegar numa rodinha de bate-papo, quando chega o assunto mudou? Ou quando você chega e te coloca dentro da rodinha? Agora, esse aí sim que sabe contar piada. Então, falando de tudo. Aí quando você chega, fala: esse aqui tem. E alguns crentes têm uma facilidade de contar piada, inclusive sobre a pessoa santa do Espírito Santo. Até algumas piadinhas com línguas estranhas. Você acredita que isso passa desapercebido? Você acredita que Deus não está vendo e ouvindo? Você já descobriu por que tanta coisa na tua vida não dá certo? Por que alguma coisa é atrapalhada e de vez em quando você tem que dar com o nariz no chão? Não será essas piadinhas bobas, desnecessárias, que inclusive coloca a Bíblia, a palavra de Deus, coloca a pessoa de Jesus,
Coloca a pessoa do crente simples, humilde na congregação, toma ele como um modelo de chacota. Causas que levam o crente a pecar. Sistema governado por Satanás. E a última. Essa é triste. O que leva um crente a pecar? Efésios 6, 10, 15. Essa a gente vai ter que ler, porque se eu falar você não acredita. Efésios 6, 10. Já achou? Vamos ler. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pronto. Vamos ficar em pé? Escute-me, por favor. Eu precisava só concluir dizendo as consequências do pecado, mas você já tem uma ideia. Consequências. Primeiro, perda da comunhão, perda do galardão, maus exemplos e destruição da fé. Esse é o rastro amargo que o pecado deixa na vida dos seus praticantes. E nesta noite nós temos um propósito, ou nós temos uma oportunidade, de diante de Deus declarar ao Senhor como temos tratado este assunto até agora. Quando João diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. É claro que você não vai querer cortar o seu cabelo igual o meu. Tem nenhum no púlpito aqui que pode ser modelo do cabelo para você. Pelo menos o irmão Rangel não tem mínima chance. Não dá. Não. Porque o mundo diz que é para cortar o cabelinho assim, levantar em pezinho, meter uma mechazinha de uma cor e tocar um gel e uriçar o bichinho. Pastor, mas você não viu a cabeça do pregador fulano de tal que prega desse jeito? Meu irmão, eu estou dizendo que a Bíblia diz, não olhe o mundo e nem segue o que ele instrui. Leve uma vida normal. Leve uma vida normal. Pronto, para que isso? Normal. Precisa se mudar. Você pode ser assim mesmo como você é. Deus te recebe. Agora, você seguiu o mundo. Nós temos um grupo muito grande de irmãs que não se contenta com a cor do seu cabelo. E chegou o dia, queridos. Eu venho orando, venho sinalizando e vai aumentando, porque o pecado tem um culpado, mas o culpado promove a corrupção. Ele faz, não é punido, o outro faz porque o outro fez. E Jesus vai gemendo. Você viu eu ler aqui que toda a natureza geme. E nós gememos também. Deixa eu avisar você que é insatisfeito com o que Deus faz. Tenha um pouquinho mais de cautela. Por favor, seja a última vez. Porque está amargamente me pesando na presença de Deus ter que afastar essas pessoas das funções que ocupam na igreja. Não afastar da comunhão. Ter que afastar das funções.
Não pode cantar no coral, não pode tocar na orquestra, não pode cantar em grupos especiais, da igreja definidamente não. Pode ser crente, fica por aí, Jesus vai te alcançar uma hora dessa. Mas nós estamos com algum problema, porque o povo aí de fora sabe bem direitinho qual é o comportamento dos membros da Assembleia de Deus. Quem diz amém, sabe ou não sabe? E quando ele vê um negócio estranho, ele critica. Eles falam de um jeito, mas vivem de outro. E a Bíblia Sagrada disse, assim falai, assim procedei. Você vai me ajudar orando, irmão? Para que esses irmãos compreendam, para que esses irmãos entendam que eles também podem chegar no céu e não precisam incomodar ninguém. Essa atitude está incomodando sim, irmãos. Eu nem vou pedir você para dizer amém, porque você não tem obrigação de fazer isso. Você só deve orar. Quem deve sentir esse incômodo presente aqui dentro é a direção da igreja. E você deve achar que eu fico bonito falando assim contigo aqui. Então, por favor, aqueles hábitozinhos e aqueles que foram franqueados, irmãos, nós demos uma palavra de apoio àquelas irmãs que trabalham em serviços que precisam do uso da calça comprida. Cada um de nós temos um corpo, temos um jeito de ser, e alguns o vestido não se ajusta bem, e de repente vai se andar por aí, fica feio. Então, para uma atividade, algumas atividades, nós dissemos, irmã, usa a calça comprida para a sua atividade, mas evita o supermercado. Vai fazer compra sábado, você vai lá, está de calça comprida, não dá para ir de uma roupinha decente fazer compra no sábado, não. Irmã, sabe o que é isso, querida? Isso é sede de mundo. Está com fastio de Jesus. Não está mais suportando o maná. Não quer mais ouvir falar de terra de Canaã. Não, isso acabou com isso. Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, vamos para o céu. O céu é lugar de obediente. Se é demais essas pequenas regras para a gente obedecer, eu lhe pergunto, quem de nós já suportou até o sangue? Quem? Você não levou nenhuma surra para ser crente? Você está tentando fazer da vida o que te dá o gosto e o prazer, e a palavra de Deus e o ensino que sempre a igreja ministrou, todo mundo conhece. A igreja tem que se curvar ao teu capricho, irmão, pelo amor de Deus, para com isso. Faça mais assim. Eu estou lhe pedindo em nome de Jesus, estou lhe provando na Bíblia que a gente precisa ter uma rendição maior. Por favor. Eu não posso nem te perguntar quem concorda, diga amém, porque eu não tenho autoridade para fazer isso. Não, senhor. Eu não tenho autoridade para perguntar se vocês estão de acordo. Afinal de contas, é a minha responsabilidade, a autoridade, com responsabilidade por todos vocês. Eu não quero chegar sozinho. Eu quero chegar com você junto. Mas para a gente chegar junto, a gente tem que andar juntos. Chego na porta da igreja, uma funcionária da igreja lá, muito feliz, pegando o cabo da vassoura. Você sabe por quê, né? Quando pega o cabo da vassoura, você sabe por quê? Porque as unhas estão toda lambrecada. E não é só com um esmalte colorido, não. Florzinha também. Mas que ansiedade de mundo é esta? Que desejo de mundo é este? Irmão, eu só não te aconselho para você ir de uma vez, porque não convém. É melhor você deixar isso e ficar aqui, porque Deus vai te alcançar. E você vai se sentir liberta. Não se contenta com esmaltezinho incolor, não, para dar um pouquinho de resistência na pele da unha. Não se contenta, não. Tem que ser de cor. Só para difamar a tua igreja. Só para humilhar a pregação que aqui se faz. Só para testificar o contrário perante os visitantes que aqui chegam. No culto do amigo, um convidado nosso depois me pergunta, fulano é da sua igreja lá, vi ele cantando, né? Cantando bonito lá, né? Eu digo, ô Jesus, canta bonito, mas vive feio. Isso ajuda demais a pregação do evangelho, querido. Isso ajuda bastante a igreja. Enobrece o serviço de Cristo que tentamos fazer. Pequenos descuidos. Bobagens. Mas Jesus liberta. Jesus liberta. Se tem vontade, é só buscar. Jesus liberta e você fica feliz. Glória a Jesus, aleluia. Estou maravilhoso, estou maravilhosa, estou uma bênção. Que coisa maravilhosa. Como estou aliviado. Agora sim que eu estou bem, porque me sinto livre.
Essa eu pergunto. Quer orar por mim? Aí, eu não quero mais orar por mim, tá vendo? Mas eu não vou deixar de orar por vocês. Tá? Minha oração é que a gente compreenda o que Deus quer, queridos. Não desprezar a palavra. Tem alguém que nesta noite faz um propósito com Deus? De deixar alguma coisa que você sabe que está fazendo e que não deve continuar. Não tem força? Quer coragem? Quer receber graça? Ah, pastor, não sei se eu vou dar conta. Nessa dúvida, que tal você se arriscar a receber uma oração da igreja que pode te ajudar orando, para você ter força para deixar aquilo que você sabe que não deve continuar? Vamos, é agora. Se quiser, vem para cá para a gente ir embora para casa. Vamos. Você está me dizendo o quê? Que vai continuar assim? Tenha cuidado. Jesus já nos avisou, daqui para frente é diferente. Ameaça não é bom. E outras coisas também não são uma grande coisa, não. Você tem a responsabilidade de saber o que anda fazendo e reconhecer que aquilo que anda fazendo Deus não se agrada. E se você pensa em mudança e quer se apresentar a Deus, vem aqui. O pecado mata, mas Jesus dá vida. O pecado judia, queridos, mas Jesus liberta. O pecado escraviza, mas Jesus dá paz. Ou busca força ou resiste. A gente tem uma opção. Não, pastor, em nome de Jesus, está decidido comigo, não acontece mais. Agora, daqui para frente, eu mudo de conduta. Parabéns, Deus te abençoe. Mas se você tem dúvida, não desperdice a oportunidade, por favor. O pecado escraviza. O pecado te arrasta. O pecado destrói. Se fosse você, hoje eu chegava em casa, tudo aquilo que não condiz, desfaça. Isso aqui não serve, vou jogar fora em nome de Jesus. Não, eu vou obedecer, porque toda desobediência recebe a justa retribuição. Eu não quero isso para a minha vida. Então, isso aqui vai embora, isso aqui joga, quebra fora, põe no lixo, joga para lá. Não uso mais, em nome de Jesus. Vou servir o meu Deus. Tá bom? Vai orando, você que se sente bem. Vai orando para Deus dar vitória a esses irmãos que estão aqui. O pecado é o único impedimento que pode impedir o nosso encontro com Deus, irmãos. É o pecado. Ninguém mais vai impedir o meu e o teu encontro com o Senhor, mas o pecado impede. A Bíblia diz que a separação é construída com os nossos pecados. Mas a Bíblia também diz que Ele veio para derrubar a parede da separação. Mas você tem que desejar isso. Você tem que buscar isso. Você precisa anelar isto. Senão ela existe. A parede existe. E no céu só se entra pela porta. Lá não se entra por janela não, tá, querido? No céu só se entra pela porta. Amado Deus, quero te louvar, Pai. E te agradecer por esta rica oportunidade com os teus filhos. Para poder conversar com eles sobre uma grande responsabilidade que temos diante de um mundo que nos assedia para nos arrebatar para longe de Ti. Mas o Senhor nos dará força, isto não vai acontecer. Porque das nossas fraquezas reconhecemos e cremos que o Senhor é poderoso para nos remir de cada uma delas. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço por esses irmãos que estão aqui à frente, que reconhecem, Pai, que precisam mudar em alguma área da vida. Reconhece que alguma coisa que estão fazendo não é agradável a Ti. Ajuda, Senhor, a sentir plena libertação.
terem coragem para dizer não e terem coragem para dizer sim. É esta a fala do crente. Sim, sim, e não, não. Meu amado, em nome de Jesus, olha por aqueles que não vêm, mas que precisam, mas estão se julgando fortes e capazes para resistir. Eu te peço, ajuda eles, para que tenham mesmo força e graças para resistir à oferta que o inimigo faz, tentando, Senhor, roubar e macular a fé, para que eles sejam fortalecidos e guardados pelo Senhor para o precioso dia do arrebatamento da igreja. Em nome de Jesus. Fica conosco, ó Pai. É o nosso pedido, agora e sempre. Amém.